O que o pai faz ao ouvir o filho gritar, "É meu irmão", choca o milionário e a mendiga negra. A sala estava repleta de brilho e glamour. Luzes cintilantes refletiam-se nas taças de cristal, enquanto a música suave de um quarteto se arrastava no ar. Eduardo, um renomado milionário, ostentava o que a vida oferecia de melhor: interno sob medida, um relógio de luxo e um sorriso que engana. Ele desfilava entre empresários influentes e celebridades. Conversas sobre investimentos e novas aquisições preenchiam cada canto da gala de caridade. Ela, com seus cabelos desgrenhados e roupa surrada, destacava-se entre vestidos de gala e ternos brilhantes. O olhar dela, profundo e determinado, fixou-se em Eduardo. A reação de David tinha puxado um fio invisível que a conectava a um passado que ela nunca poderia esquecer. Mariah, que passou anos nas ruas, conhecia a verdade. A dor da separação do filhinho ainda ardia em seu peito como uma chama viva. Ela lembrava-se das noites frias e dos dias sem comida, enquanto o filho crescia longe dela. O grito de David a fez reviver tudo, uma verdade que ela nunca pôde revelar. Enquanto Eduardo tentava absorver a revelação, sentiu um nó na garganta. Ele olhou para David, a inocência na face do menino, tão esperançosa e cheia de amor. "Eu quero conhecê-lo, pai", gritou David com os olhos brilhando. Mas a confusão internamente despertava um dilema moral em Eduardo. O que ele faria? Essa era uma nova realidade que desafiava tudo o que ele acreditava ser sua vida perfeita. Os convidados agora observavam, alguns com expressões de choque, outros com sorrisos dissimulados. O clima de alegria foi substituído por um pressentimento desconfortável. Murmúrios ecoavam. Quem é essa mulher? E se ele realmente tiver um irmão? Mariah, por sua vez, aproveitou a oportunidade. A revelação de David poderia ser a chave para a sua liberdade, uma chance de reconectar-se com seu passado. Enquanto Eduardo se debatia em incertezas, ela encarou o milharal de segredos que cercava o milionário. A fortuna de Eduardo não era apenas luxo. Havia negócios obscuros que ela estava prestes a desvendar. O contraste entre eles era gritante. O homem encantado pela riqueza que comprava tudo e a mulher marcada pela luta e dor. A gala continuava, mas sob a superfície uma tempestade se formava. E agora, o que Eduardo faria? Conseguiria ele aceitar essa nova realidade ou deixaria que o peso de sua vida luxuosa o consumisse? E Mariah, o que faria ao descobrir a verdade que pode? O destino de Davi estava prestes a mudar, e a luta pela sua verdadeira família estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável. Eduardo sentia a respiração pesada, como se todas as expectativas fixadas nas suas costas tivessem crescendo em peso. O olhar de Davi era puro e inocente, mas a verdade que pendia no ar prometia desmoronar tudo ao redor. Ele queria. Mariah, com seu olhar firme, começou a se aproximar. Eduardo pensou em como sua vida tinha ido tão longe de onde devia. Cada passo dela trazia lembranças, uma ponte quebrada entre passado e presente. Então, como um trovão em um céu limpo, a porta da sala se abriu abruptamente. Um segurança, ofegante e pálido, adentrou o espaço como um espectro. "Senhor Eduardo, precisamos falar. É sobre sua família."
O tom grave dele cortou a música e desviou todas as atenções. Silêncio absoluto. Eduardo avançou preocupado. O que aconteceu? Sua voz saiu crítica, mas a dúvida brotava no coração. O segurança hesitou, a expressão endurecendo. Aconteceu um acidente. Sua esposa? Ela está hospitalizada. E o médico disse que você precisa vir agora. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O mundo de Eduardo virou um caos. Sua esposa, Marcela, era a âncora em sua vida luxuosa. O nó na garganta se apertou mais. O que ele mais queria era deixar aquele baile, aquela realidade que estava se desintegrando. David, porém, não entendia. Pai, quem é essa mulher? Eu quero saber. Ele agitou as mãos, sem entender a urgência. O garoto estava no epicentro de uma tempestade que o adulto não sabia como desviar. Mariah observava com um misto de dor e curiosidade. Enquanto todos se preocupavam com a saída de Eduardo, a time de segurança girou um foco de luz em sua direção. O passado ainda não tinha terminado de cobrar o que era seu. Então, num instante, reconheceu algo. Uma pulseira em seu pulso. E o olhar de Eduardo. Eduardo, ela começou a voz tremendo. A pulseira que você tem, ela era de sua esposa. Diga-me que você não sabe. O segurança olhou de um para o outro, sentindo a tensão eletrificar a sala. Senhor Eduardo, precisamos ir. Mas os olhos de Mariah luqueavam a esperança, enquanto Eduardo empalidecia aos poucos. Mariah, o que você sabe? Eduardo insistiu, sua expressão agora uma máscara de incertezas. A multidão começava a murmurar novamente, alguns cochichando entre si, outros fazendo comentários discretos. O ar estava pesado de segredos. David não é só seu irmão. Mariah disse, a voz agora quase um sussurro, vagas memórias inundando sua mente. Ele é o seu filho biológico. Sua mulher sabe, ela decidiu. As palavras tocaram fundo em Eduardo, como uma lâmina fria. Ele estava prestes a desmoronar no chão quando David, sempre esperançoso, gritou. Mãe, você conhece meu pai? Era como se um gelo começasse a se formar dentro dele, enquanto tudo o que ele acreditava se desintegra. Os convidados olhavam perplexos. Como se testemunhassem um acidente de trem, passando por um momento que mudaria tudo. Eduardo conseguiu olhar para Mariah, não como uma mendiga, mas como alguém que poderia conectar os pontos daquela história despedaçada. Como você sabe disso? Ele perguntou, a voz trêmula. A resposta estava prestes a vir, como um relâmpago em noite escura, e Eduardo sentiu que seu mundo nunca mais seria o mesmo. O choque se alastrava. A vida como conhecia estava prestes a ruir. O que a verdade revelaria? Como cada um. A Gale começa a parecer uma cena de um filme, onde a fuga e a realidade estavam prestes a se chocar de maneira devastadora. O próximo ato estava se preparando, e a verdade, mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar, estava prestes a ser revelada. Maria respirou fundo, o peso da verdade prestes a emergir como a maré subindo. Ele é mais do que apenas seu irmão, Eduardo, disse, olhando fundo nos olhos do milionário. David é seu filho biológico. Sua esposa sabe disso, mas... Um murmurinho percorreu a sala. O choque fez o ar vibrar. Os convidados, em um misto de escândalo e curiosidade, começaram a falar mais alto. Como assim? Qual é a relação deles? Eduardo sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se movendo, ameaçando engoli-lo. A pulseira que Eduardo usava pulsava como uma ironia em seu pulso, como um lembrete da ligação que não desejava reconhecer. Mas o que Maria estava dizendo era devastador demais. O filho que ele considerava apenas como seu sonho realizado agora se tornava uma revelação que poderia desmoronar tudo. Maria, isso não faz sentido. A voz dele tremia, mas o olhar não saiu do dela.
Ninguém sabia que a tensionante verdade ainda guardava um segredo pior. Como você sabe disso? O que aconteceu? Um segurança mais próximo não aguentou mais. Senhor Eduardo, ele interrompeu. Está tudo bem? Mas Eduardo não conseguia desviar o olhar da mulher à sua frente. Então ela virou o pulso para exibir uma pulseira similar à sua, com os mesmos detalhes brilhantes. Esta pulseira eu a coloquei no pulso do David quando nasceu. Ele é meu filho também, Eduardo. Nós éramos um. Mas você foi levado. O balançar das emoções fez Eduardo sentir que a vida escapava por entre seus dedos. David estava a poucos passos, esperançoso e sem entender a gravidade. Pai, o que está acontecendo? O menino choramingou. Então, sem aviso, os louvores da gala foram interrompidos por um estrondo. A porta do salão se abriu com um violento, revelando uma figura encapuzada envolta em sombras. O silêncio se fez imediatamente. E a tensão tornou-se opressiva. Acabou, Eduardo. A voz ecoou, rouca e autoritária. Ele era um homem forte, com uma presença que dominava o espaço. Você realmente achou que poderia esconder tudo isso e viver feliz? Aquela pessoa estava lá para resolver questões que Eduardo tinha enterrado. A multidão assistia em choque, impotente diante do crescendo daquele drama. Quem é você? Eduardo perguntou, o coração acelerado. Sou alguém que conhece seus segredos, seus golpes baixos. É hora de as verdades virem à tona. Ele avançou com um papel na mão. Este documento pode mudar tudo. É seu, David, e se você não reconhecer as verdades agora, tudo de que você conhece pode se desfazer em um instante. Os olhos de Mariah se apoiaram na figura, reconhecendo-o. O que você sabe sobre isso? Ela gritou, sua dor misturada com a urgência de descobrir toda a verdade. O ambiente estava carregado com uma expectativa palpável, a própria estrutura da gala parecendo prestes a desmoronar. O homem olhou para David e disse com uma voz grave: Você não é quem você pensa que é. Suas memórias são uma construção. Seu pai e sua mãe não são quem você imagina. Sua revelação, como um golpe, ecoou pelo espaço. Eduardo sentiu um nó se formando em sua garganta. Mariah piscou, a expressão dela se misturava entre incredulidade e expectativa. Os convidados estavam agora em tamanho maior. O que isso significava? O que mais estava por trás dessa revelação traiçoeira? Quem você é realmente, David? Eduardo perguntou, enquanto uma onda de confusão e desespero se espalhava. O garoto olhou fixamente para o pai, em busca de respostas. Pai, o que está acontecendo? A inocência nas palavras dele pressionava todas as feridas. A verdade aplicada ao que se desenrolava dentro daquele salão parecia uma bomba prestes a explodir, irritando a sanidade de Eduardo. A voz daquela figura sombria ainda reverberava, cada palavra soando como um tambor distorcido, com as vidas interligadas pesando cada vez mais. Nada mais parecia seguro. A gala antes glamurosa agora se tornava um campo minado de segredos e traições. O que Eduardo iria fazer? O que significava aquela nova realidade? As sombras se aprofundavam. Então um grito distorceu o clima, um eco de deslize que prometia um colapso insustentável que ninguém poderia ignorar. Nós não estamos sós, disse a figura encapuzada. Um sorriso torto, uma revelação sinistra. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. O choque gráfico do momento deixou o espaço em silêncio, todos esperando pelo próximo movimento. A tensão parecia estar prestes a explodir, e o ar ao redor estava denso. Quando a verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Eduardo sentiu o sangue escorregar do seu rosto. Que tipo de jogo era esse?
Ele olhou rapidamente para David, que estava confuso, e para Mariah, cujos olhos transmitiam uma mistura de medo e determinação. Quem é você? Eduardo repetiu, a voz tensa. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando parcialmente seu rosto. Havia algo familiar naquela expressão feroz, mas Eduardo não conseguia identificar. Eu sou aquele que sabe do seu passado e de David, ele afirmou, com um olhar penetrante. Nesse momento, a sala estava dividida entre sussurros nervosos e olhares atônitos. O segurança que trouxe a notícia sobre a esposa de Eduardo estava imóvel, parecendo tão perdido quanto os convidados. A música que antes embalava a festa, agora era apenas um ruído distante. Em algum lugar, na sombra da sua vida perfeita, há segredos que você não quis enfrentar, continuou o homem, sua voz cheia de desprezo. E você não está. Sua vida é uma mentira. O nome do menino caiu como uma bomba, cada sílaba reverberando pelas paredes do salão. Ninguém precisa fazer isso, Mariah disse, a voz alta e firme. Ela estava à beira de um colapso, mas a coragem dela a mantinha de pé. Deixe o garoto em paz. O rosto de David estava pálido, e os olhos dele buscavam entendimento. Mãe, por que estou fazendo isso? Silêncio! O homem gritou, silenciando a multidão. Ele levantou a folha de papel que segurava. As palavras registradas ali parecendo terem o poder de desfazer todas as coisas. Este é o documento que pode mudar tudo. Um teste de DNA, David. Uma revelação do seu verdadeiro pai. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não! David ele é meu filho! Gritou, a negação utilizando cada fibra do seu ser. A confusão reinava, e a atmosfera estava carregada. Não só de sangue, Eduardo. O homem retorquiu com um sorriso sarcástico. E você não sabe é que seu passado não só o persegue, mas sua esposa está muito consciente. E a ideia da traição ecoava entre os convidados. O que Eduardo pensou ser uma vida de sucesso e felicidade agora se desmoronava diante dele. Era uma revelação aterradora. Nada fazia sentido. Olhar para David, agora tão próximo da verdade, cortava seu coração. Ele tinha construído tantas coisas em torno de uma mentira. O silêncio pesado foi quebrado por David, que agora, com lágrimas nos olhos, gritou: Pai, o que está acontecendo? O menino parecia perdido no meio de um pesadelo que não conseguia entender. Nossa conexão não é apenas devido ao sangue. O homem encapuzado prosseguiu, agora parecendo mais confiante. Existem laços mais profundos que você não pode ver. E a verdade, Eduardo, é que você mesmo tentou apagá-los. Uma onda de dor e arrependimento percorreu o corpo de Eduardo. Ele olhou para Mariah e então lembrou-se da pulseira, um presente dado a ele por Marcela. Uma lembrança trancada em um cofre de memórias que ele preferia esquecer. Realmente, a pulseira era um sinal, algo que não poderia ignorar mais. Você está certo, eu não sabia de nada. Eduardo sentiu um nó na garganta, como se cada palavra fosse uma facada. A luta interna era intensa. O homem que acreditava ser, agora estava se desmanchando, revelando suas fraquezas. E então, como se tudo estivesse conectado, o homem encapuzado estendeu a mão e desbloqueou uma novidade. Mas há algo que você ainda não. E eu tenho a chave para salvá-lo. Porém, você precisa decidir agora se irá mergulhar na verdade ou se permitirá que a mentira continue a se infiltrar. Uma onda de frio percorreu o salão. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele enfrentava a mais difícil das escolhas: se render à verdade ou esconder-se atrás da mentira que o cercava. O que Eduardo iria fazer? A sala estava à espera, e o mundo dele estava prestes a mudar para sempre, em um jeito que ele nunca imaginou. A pergunta pairava no ar, pesada, esperando uma resposta que poderia custar tudo.
A tensão parecia estar prestes a explodir, e o ar ao redor estava denso. Quando o homem encapuzado falou, o tempo parecia parar, e todos os olhares se fixaram nele. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Eduardo sentiu o sangue escorregar do seu rosto. Que tipo de jogo era esse? Ele olhou rapidamente para David, que estava confuso, e para Mariah. Cujos olhos transmitiam uma mistura de medo e determinação. Quem é você? Eduardo repetiu, a voz tensa. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando parcialmente seu rosto. Havia algo familiar naquela expressão feroz, mas Eduardo não conseguia identificar. Eu sou aquele que sabe do seu passado e de David, ele afirmou, com um olhar penetrante. Nesse momento, a sala estava dividida entre sussurros nervosos e olhares atônitos. O segurança que trouxe a notícia sobre a esposa de Eduardo estava imóvel, parecendo tão perdido quanto os convidados. A música, que antes embalava a festa, agora era apenas um ruído distante. Em algum lugar, na sombra da sua vida perfeita, há segredos que você não quis enfrentar, continuou o homem, sua voz cheia de desprezo. E você não está sozinho, David. Sua vida é uma mentira. O nome do menino caiu como uma bomba, cada sílaba reverberando pelas paredes do salão. Ninguém precisa fazer isso, Mariah disse, a voz alta e firme. Ela estava à beira de um colapso, mas a coragem dela a mantinha de deixe o garoto em paz. O rosto de David estava pálido e os olhos dele buscavam entendimento. Mãe, por que estão fazendo isso? Silêncio! O homem gritou, silenciando a multidão. Ele levantou a folha de papel que segurava, as palavras registradas ali parecendo terem o poder de desfazer todas as coisas. Este é o documento que pode mudar tudo, um teste de DNA, David, uma revelação de seu verdadeiro pai. Eduardo sentiu um nó se formando em sua garganta. Não, David é. Ele é meu filho, gritou, a negação utilizando cada fibra do seu ser. A confusão reinava e a atmosfera estava carregada. Não só de sangue, Eduardo. O homem retorquiu com um sorriso sarcástico. David é fruto de você e Mariah. Sua esposa sabe disso, mas... Uma onda de frio percorreu o salão. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele enfrentava a mais difícil das escolhas: se render à verdade ou esconder-se atrás da mentira que o cercava. Mas antes que pudesse responder ou processar a magnitude do que tinha ouvido, um estrondo ecoou pelo salão. A porta principal explodiu, fazendo com que todos se virassem. Um grupo de homens armados entrou, suas faces cobertas com máscaras. O pânico tomou conta da festa. As pessoas começaram a gritar e correr. Eduardo olhou em volta, sem saber para onde se virar. Fiquem onde estão, um dos intrusos anunciou, enquanto os outros avançavam, organizando a multidão em um canto. O homem encapuzado, que parecia calmamente no centro do caos, tinha agora um sorriso de satisfação. Vejo que os verdadeiros segredos não estão apenas entre nós. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. Eduardo sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Começou a puxar David para trás de si, tentando protegê-lo. O que vocês querem? Gritou, enquanto todos ao redor pareciam paralisados pelo medo. Estamos aqui para resolver uma dívida, Eduardo. Uma dívida que você fez questão de ignorar, disse um dos atacantes, com um sorriso ameaçador. Eduardo gelou. Seria possível que ele tivesse feito inimigos tão poderosos sem saber? E antes que pudesse reagir, uma das figuras se aproximou rapidamente de David. Havia uma conexão entre eles, algo que Eduardo não conseguia ver. Primeiro, as verdades, depois a consequência. A figura disse para David, sem tirar os olhos dele: a verdade é que estamos apenas começando, garoto. Você pode ser mais importante do que imagina. Mariah gritou: não toque nele. Ela avançou, mas um dos atacantes a bloqueou,
E Eduardo sentiu que uma onda de proteção ardia dentro dele. Tudo na sua vida estava se desmoronando. David, agora visivelmente petrificado, olhou para o pai e para Mariah, completamente fora de seu elemento. Havia algo no olhar dele, uma luz fraca, mas determinada. Pai, o que está acontecendo? A sala estava em frangalhos e a urgência se tornava palpável. A cada segundo, Eduardo tinha certeza de que as peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas não da forma que ele esperava. Era uma armadilha, um jogo de poder em que ele era apenas um peão. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, David. O homem encapuzado disse, agora sorrindo para a bagunça que ele mesmo havia causado. A verdade é que não só seu pai guarda segredos, mas também você. E é hora de revelá-los. O pânico crescia, e Eduardo percebeu que a conta não era apenas sobre a verdade oculta entre ele e David, mas também, com uma evidência inesperada surgindo, Eduardo se viu à beira de um abismo onde as verdadeiras alianças seriam postas à prova. O que você quer dizer com isso? Eduardo gritou. Mas os intrusos estavam mais focados em manter a situação sob controle. O que mais poderia ser revelado? O que ainda estava por vir? As respostas estavam ao alcance, mas o preço a pagar seria insuportável. A sensação de que tudo estava prestes a mudar fez com que Eduardo estremecesse. O verdadeiro confronto estava apenas começando, e a revelação de David poderia ser a chave para um futuro que ele nunca imaginou. A tensão parecia estar prestes a explodir, e o ar ao redor estava denso. Quando o homem encapuzado falou, o tempo parecia parar e todos os olhares se fixaram nele. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Eduardo sentiu o sangue escorregar do seu rosto. Que tipo de jogo era esse? Ele olhou rapidamente para David, que estava confuso, e para Mariah, cujos olhos transmitiam uma miss. Eduardo repetiu, a voz tensa. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando parcialmente seu rosto. Havia algo familiar naquela expressão feroz, mas Eduardo não conseguia identificar. Eu sou aquele que sabe do seu passado, e de David, ele afirmou, com um olhar penetrante. Nesse momento, a sala estava dividida entre sussurros nervosos e olhares atônitos. O segurança que trouxe a notícia sobre a esposa de Eduardo estava imóvel, parecendo tão perdido quanto os convidados. A música, que antes embalava a festa, agora era apenas um ruído distante. Em algum lugar, na sombra da sua vida perfeita, há segredos que você não quis enfrentar. Continuou o homem, sua voz cheia de desprezo. E você não está sozinho, David. Sua vida é uma mentira. O nome do menino caiu como uma bomba, cada sílaba reverberando pelas paredes do salão. Ninguém precisa fazer isso, Mariah disse, a voz alta e firme. Ela estava à beira de um colapso, mas a coragem dela a mantinha de pé. Deixe-o. O rosto de David estava pálido, e os olhos dele buscavam entendimento. Mãe, por que estão fazendo isso? Silêncio! O homem gritou, silenciando a multidão. Ele levantou a folha de papel que segurava. As palavras registradas ali parecendo terem o poder de desfazer todas as coisas. Este é o documento que pode mudar tudo. Um teste de DNA, David. Uma revelação do seu verdadeiro pai. Eduardo sentiu um nó se formando em sua garganta. Não, David ele é meu filho, gritou, a negação utilizando cada fibra do seu ser. A confusão reinava e a atmosfera estava carregada. Não só de sangue, Eduardo, o homem retorquiu com um sorriso sarcástico. Davi é fruto de você e Mariah. Sua esposa sabe disso, mas... Uma onda de frio percorreu o salão. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele enfrentava a mais difícil nas escolhas. Se render à verdade
ou esconder-se atrás da mentira que o cercava. Mas antes que pudesse responder ou processar a magnitude do que tinha ouvido, um estrondo ecoou pelo salão. A porta principal explodiu, fazendo com que todos se virassem. Um grupo de homens armados entrou, suas faces cobertas com máscaras. O pânico tomou conta da festa. As pessoas começaram a gritar e correr. Eduardo olhou em volta, sem saber para onde se virar. "Fiquem onde estão", um dos intrusos anunciou, enquanto os outros avançavam, organizando a multidão em um canto. O homem encapuzado, que parecia calmamente no centro do caos, tinha agora um sorriso de satisfação. "Vejo que os verdadeiros segredos não estão apenas entre nós. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo." Eduardo sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Começou a puxar David para trás de si, tentando protegê-lo. "O que vocês querem?" gritou, enquanto todos ao redor pareciam paralisados pelo medo. "Estamos aqui para resolver uma dívida, Eduardo. Uma dívida que você fez questão de ignorar", disse um dos atacantes com um sorriso ameaçador. Eduardo gelou. Seria possível que ele tivesse feito inimigos tão poderosos sem saber? Mas antes que pudesse reagir, um dos intrusos se aproximou rapidamente de David. "Primeiro, as verdades, depois a consequência", a figura disse para David sem tirar os olhos dele. "A verdade é que estamos apenas começando, garoto. Você pode ser mais importante do que imagina." Maria gritou. "Não toque nele!" Ela avançou, mas um dos atacantes a bloqueou, e Eduardo sentiu que uma onda de proteção ardia dentro dele. Tudo na sua vida estava se desmoronando. David, agora visivelmente petrificado, olhou para o pai e para Mariah, completamente fora de seu elemento. Havia algo no olhar dele, uma luz fraca, mas determinada. "Pai, o que está acontecendo?" "Nosso tempo acabou, Eduardo", a figura encapuzada exclamou. "É hora de revelações. Mas antes, quero que você conheça alguém." Então, de repente, outra porta se abriu. Uma mulher entrou. A sala ficou em suspense. Eduardo congelou. Era Sofia, sua esposa, mas algo estava diferente. Ela não parecia a mulher que ele conhecia. Seu olhar era distante, como se estivesse em transe. "Você veio", disse o homem encapuzado, sua voz agora suave, quase sinistra. Sofia olhou para Eduardo com uma expressão de desgosto. "Eu não podia mais esconder", ela sussurrou, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. "A verdade precisa ser revelada." A sala ficou em choque. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguia encontrar palavras. O desespero escorrendo pelas suas veias. "David, não é o que você pensa. Você precisa ouvir." A voz de Sofia tremia, e os olhos de David se arregalaram. A bravura de Eduardo estava desaparecendo, como se uma tempestade estivesse prestes a arrasar tudo. Sofia respirou fundo. 3 anos atrás, eu fiz um acordo, um pacto, e não sou a única aqui com um segredo. A revelação pairou no ar como uma sombra ameaçadora. Eduardo olhou para o homem encapuzado, a confusão se transformando em raiva. "O que você quis dizer com isso?" Sofia virou-se para o homem. "É hora de você mostrar a verdade. O que David realmente é." Nesse momento, o homem encapuzado ergueu a mão, e uma luz brilhante começou a emanar de um objeto que ele segurava. Um dispositivo? Eduardo não sabia o que pensar. "Prepare-se para a maior escolha da sua vida, David. Você está prestes a descobrir quem realmente é. E essa revelação pode mudar tudo, ou acabar com todos nós." O clima se tornou insuportável. Cada gota de suor na testa de Eduardo parecia queimar. E enquanto a luz pulsava, a verdade estava prestes a explodir, deixando todos em uma iminente catástrofe. O que Sofia estava escondendo? E qual era o verdadeiro laço que unia David ao homem encapuzado? A sala estava em um caos absoluto.
E Eduardo sabia que não haveria como voltar atrás. Uma tempestade estava prestes a se desencadear, e eles não estavam preparados para o que vinha a seguir. A luz pulsante intensificou-se, e Eduardo sentiu seu coração disparar. A sala estava em agonia, cada segundo se estendendo como uma eternidade. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele não sabia se estava preparado para o que viria. Sofia, tão próxima, tão distante, olhou nos olhos dele. Era como se ela estivesse prestes a se libertar de um peso enorme. David. Você precisa entender, começou Sofia, mas a tensão se cortou abruptamente. Todos ficaram paralisados, os olhares fixos, como se aquele momento tivesse uma gravidade própria. Eu vou mostrar quem você realmente é, David. Prepare-se para a verdade. A voz do homem ecoava, cada palavra reverberando como um trovão. E então, pá! Houve uma explosão de luz. Uma onda de energia percorreu a sala, eletrificando o ar e fazendo os convidados darem um passo para trás. Quando a luz finalmente se dissipou, uma figura se destacou no centro da sala. Era uma mulher, com uma expressão familiar. Um misto de choque e reconhecimento se espalhou. Era Luísa, a irmã de Eduardo, que havia desaparecido há anos. Na mesma hora, o olhar de Eduardo se encontrava com o de David. O garoto estava pálido, a boca entreaberta em puro espanto. Luísa? Eduardo murmurou, o nome mal saindo de seus lábios. O passado voltava com uma força avassaladora. Eduardo, eu estou aqui para corrigir os erros. David, você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre quem você realmente é. Ela estava mais frágil, mas havia uma força inegável em seu olhar. A sala, que antes estava repleta de murmúrios nervosos, ficou em silêncio absoluto. Mas você está morta, Eduardo exclamou, sua voz ressoando na confusão. O homem encapuzado apenas sorria, satisfeito com o impacto da revelação. Era como se tudo o que ele pensasse ser verdade estivesse de cabeça para baixo. Não, eu estava escondida, protegendo você e David de um passado sombrio. Precisamos falar, agora. Luísa se virou para Mariah, a expressão dela mista entre assombro e compaixão. Eu sei sobre a pulseira, Mariah. O que você fez? Foi tudo para proteger David, não foi? Os olhares se trocaram e a atmosfera estava eletricamente carregada. As palavras de Luísa erguiam montanhas de segredos. Eduardo não sabia se sentia raiva, tristeza ou alívio. Ele havia perdido sua irmã, mas agora havia uma chance de entendê-la. E a verdade sobre sua esposa e seu filho? David, você não é apenas meu filho. Você é parte de um legado muito maior. Luísa continuou, a angustiante revelação quase visível na sua voz. Você tem dons que não sabe que possui. E eles vão além do que sonhamos. A tensão se transformou em expectativa. Minhas visões são verdadeiras? David sussurrou. Sua voz estava repleta de confusão e curiosidade. Sombras de um potencial desconhecido estavam começando a mexer com a mente do garoto. O homem encapuzado se aproximou. Sim, David. Você pode ser muito mais do que pensa. Mas lembre-se, cada poder vem com um preço. O que você decidir pode mudar o curso de tudo. Então, como um eco distante, um som estrondoso veio do fundo da sala. A porta principal, que antes estava firme, agora quebrou-se com um estrondo aterrador. Um grupo de homens armados surgiu, rindo e com os rostos sombrios, pronto para causar caos novamente. Encontramos vocês! Gritaram. A cena estava prestes a explodir em um frenesi de terror e confusão. Não! Eduardo gritou, avançando, colocando-se na frente de David. Ninguém vai machucar meu filho! Mariah também se posicionou ao lado dele, a determinação dela evidente. Luísa, por outro lado, parecia concentrada, enxergando algo que os outros não podiam ver.
A sala estava agora em pânico, gritos e correria por toda parte. Tudo estava prestes a mudar, e a realidade que Eduardo conhecia parecia prestes a desmoronar em um instante. Ele olhou para David, para Sofia, para Luísa. Todos agora entrelaçados em uma teia de segredos e revelações. "Temos que sair daqui", Sofia gritou, mas a urgência na sua voz ecoava em um mar de caos. E enquanto Eduardo tentava entender a extensão de tudo, uma nova realidade se formava diante dele. A verdade que ele pensou que conhecia estava prestes a ser destruída. E entre a multidão e a... "David, você precisa entender", começou Sofia. Mas a tensão se cortou abruptamente quando o homem encapuzado levantou o dispositivo, um brilho ofuscante preenchendo o espaço. Todos ficaram paralisados, os olhares fixos, como se aquele momento tivesse uma gravidade própria. "Eu vou mostrar quem você realmente é, David. Prepare-se para a verdade." A voz do homem ecoava, cada palavra ressoando como um trovão. E então, houve uma explosão de luz. Uma onda de energia percorreu a sala, eletrificando o ar e fazendo os convidados darem um passo para trás. Quando a luz finalmente se dissipou, uma figura se destacou no centro da sala. Era uma mulher, com uma expressão familiar. Um misto de choque e reconhecimento se espalhou. Era Luísa, a irmã de Eduardo, que havia desaparecido há anos. Na mesma hora, o olhar de Eduardo se encontrava com o de David. O garoto estava pálido, a boca entreaberta em puro espanto. "Luísa!" Eduardo murmurou, o nome mal saindo de seus lábios. O passado voltava com uma força avassaladora. "Eduardo, eu estou aqui para corrigir os erros. David, você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre quem você realmente é." Ela estava mais frágil, mas havia uma força inegável em seu olhar. A sala, que antes estava repleta de murmúrios nervosos, ficou em silêncio absoluto. "Mas, você tá morta!" Eduardo exclamou, sua voz ressoando na confusão. O homem encapuzado apenas sorria, satisfeito com o impacto da revelação. Era como se tudo o que ele pensasse ser verdade estivesse de cabeça para baixo. "Não, eu estava escondida, protegendo você e David de um passado sombrio. Precisamos falar, agora." Luísa se virou para Maraia, a expressão dela mista entre assombro e compaixão. "Eu sei sobre a pulseira, Maraia. O que você fez foi tudo para proteger David, não foi?" Os olhares se trocaram e a atmosfera estava eletricamente carregada. As palavras de Luísa erguiam montanhas de segredos. Eduardo não sabia se sentia raiva, tristeza ou alívio. Ele havia perdido sua irmã, mas agora havia uma chance de entendê-la. E a verdade sobre sua esposa e seu filho. "David, você não é apenas meu filho. Você é parte de um legado muito maior", Luísa continuou. A angustiante revelação quase visível na sua voz. "Você tem dons que não sabe que possui, e eles vão além do que sonhamos." A tensão se transformou em expectativa. "Minhas visões são verdadeiras?" David sussurrou. Sua voz estava repleta de confusão e curiosidade. Sombras de um potencial desconhecido estavam começando a mexer com a mente do garoto. O homem encapuzado se aproximou. "Sim, David, você pode ser muito mais do que pensa. Mas lembre-se, cada poder vem com um preço. O que você decidir pode mudar o curso de tudo." Então, como um eco distante, um som estrondoso veio do fundo da sala. A porta principal, que antes estava firme, agora quebrou-se com um estrondo aterrador. Um grupo de homens armados surgiu, suas faces cobertas com máscaras. O pânico tomou conta da festa. As pessoas começaram a gritar e correr. Eduardo olhou em volta, sem saber para onde se virar. "Fiquem onde estão!" um dos intrusos anunciou, enquanto os outros avançavam, organizando a multidão em um canto. O homem encapuzado, que parecia calmamente no centro do caos, tinha agora um sorriso de satisfação.
Vejo que os verdadeiros segredos não estão apenas entre nós. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. Eduardo sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Começou a puxar David para trás de si, tentando protegê-lo. "O que vocês querem?" gritou, enquanto todos ao redor pareciam paralisados pelo medo. "Estamos aqui para resolver uma dívida, Eduardo. Uma dívida que você fez questão de ignorar", disse um dos atacantes, com um sorriso ameaçador. Eduardo gelou. Seria possível que ele tivesse feito inimigos tão poderosos sem saber? Mas antes que pudesse reagir, um dos intrusos se aproximou rapidamente de David. Primeiro as verdades, depois a consequência. A figura disse para David, sem tirar os olhos dele: "A verdade é que estamos apenas começando, garoto. Você pode ser mais importante do que imagina." Maria gritou: "Não toque nele!" Ela avançou, mas um dos atacantes a bloqueou. E Eduardo sentiu que uma onda de proteção ardia dentro dele. Tudo na sua vida estava se desmoronando. Daisy, agora visivelmente petrificado, olhou para o pai e para Mariah, completamente fora de seu elemento. Havia algo no olhar dele, uma luz fraca, mas determinada. "Pai, o que está acontecendo? Nosso tempo acabou, Eduardo." A figura encapuzada exclamou: "É hora de revelações. Mas antes, quero que você conheça alguém." Então, de repente, outra porta se abriu. Uma mulher entrou. A sala ficou em suspense. Eduardo congelou. Era Sofia, sua esposa. Mas algo estava diferente. Ela não parecia a mulher que ele conhecia. Seu olhar era distante, como se estivesse em transe. "Você veio", disse o homem encapuzado. Sua voz agora suave, quase sinistra. Sofia olhou para Eduardo, com uma expressão de desgosto. "Eu não podia mais esconder." Ela sussurrou, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. "A verdade precisa ser revelada." A sala ficou em choque. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Sofia, o que é que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguia encontrar palavras. O desespero escorrendo pelas suas veias. "David, não é o que você pensa. Você precisa ouvir." A voz de Sofia tremia e os olhos de David se arregalaram. A bravura de Eduardo estava desaparecendo, como se uma tempestade em cabeça prestes a arrasar tudo. Sofia respirou fundo. 3 anos atrás, eu fiz um acordo, um pacto. E não sou a única aqui com um segredo. A revelação pairou no ar como uma sombra ameaçadora. Eduardo olhou para o homem encapuzado, a confusão se transformando em raiva. "O que você quis dizer com isso?" Sofia virou-se para o homem. "É hora de você mostrar a verdade, o que David realmente é." Nesse momento, o homem encapuzado ergueu a mão e uma luz brilhante começou a emanar de um objeto que ele segurava. Um dispositivo? Eduardo não sabia o que pensar. "Prepare-se para a maior escolha da sua vida, David. Você está prestes a descobrir quem realmente é, e essa revelação pode mudar tudo, ou acabar com todos nós." O clima se tornou insuportável. Cada gota de suor na testa de Eduardo parecia queimar. E enquanto a luz pulsava, a verdade estava prestes a explodir, deixando todos em uma iminente catástrofe. O que Sophie estava escondendo? E qual era o verdadeiro laço que unia David ao homem encapuzado? A sala estava em um caos absoluto, e Eduardo sabia que não haveria como voltar atrás. Uma tempestade estava prestes a se desencadear, e eles não estavam preparados para o que vinha a seguir. Então, para a surpresa de todos, o dispositivo se ativou de repente, produzindo um ruído ensurdecedor. A luz brilhante se intensificou até que uma forma nebulosa emergiu, envolvendo David. Eduardo sentiu um frio cortar suas entranhas. "David, não!" Ele tentou avançar, mas uma força invisível o impedia de se mover. Os atacantes pararam, as máscaras ocultando expressões de espanto. No meio da luz,
a figura vagamente familiar se materializou. Era uma mulher, com o cabelo longo e os olhos penetrantes. David, sou eu, sua verdadeira mãe. As palavras dela ecoaram como um sussurro cortante no ar. A sala caiu em um silêncio aterrador. Eduardo olhou para Sofia, que parecia tão atordoada quanto ele. Isso não faz sentido. Ele gritou. Você não pode ser. Eu estive aqui o tempo todo, escondida pelas sombras do passado, a mulher disse. Mas agora, a verdade não pode mais ser negada. David olhou fixamente, o choque refletido em seu pequeno rosto. Ele estava dividido entre os dois mundos, seu olhar alternando entre a mulher que sempre conheceu e essa nova revelação aterradora. Maria, diga que não é verdade. Eduardo virou-se, a esperança desaparecendo rapidamente. E então, uma outra dor, mais profunda. Isso é impossível! A sala estava em frangalhos, e Eduardo sentiu como se a previsão do futuro tivesse mudado instantaneamente. Olhar para David agora era diferente. O garoto, a esperança, a luz de seu coração, estava prestes a ser consumido por essa verdade devastadora. E enquanto a figura espectral se tornava mais clara, uma sombra obscurecia o lugar, prometendo mais segredos e catástrofes por vir. Em um único instante, os laços que uniam todos ali se tornaram uma rede complicada, onde a dor e a traição corriam soltas. Quem você realmente é, David? Eduardo murmurou, enquanto a realidade se desfez ao seu redor, as sombras dançando na luz pulsante. Todos os olhares estavam fixos na mulher que se materializou, Luísa, a irmã de Eduardo. Mas a verdadeira mãe de Davi, o ar parecia denso, pesado, como se algo horrível estivesse prestes a ser revelado. Vocês não entendem. A verdade sobre quem eu sou não é o que vocês pensam. Luísa olhou para Davi, seus olhos brilhando com uma intensidade que o garoto nunca havia visto. Se você souber quem realmente é, terá que escolher entre um mundo de poder e a sua vida normal. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer com poder? A frase ecoava em sua mente, e a instabilidade da situação deixava marcas profundas. Ele precisava proteger Davi, mas de quem ou do quê? Luísa, o que você está falando? O que está acontecendo aqui? Seu coração disparava, uma mistura de raiva e desespero. O homem encapuzado observava com um sorriso satisfeito. Essa é a beleza da verdade, Eduardo. Nela existem camadas de corrupção, e você está prestes a descobrir o quanto sua vida foi manipulada. Em meio ao caos, as sombras na sala cresceram, formando um espaço ainda mais denso. Os intrusos estavam prontos para agir. Mas David, com sua inocência, olhou para Luísa. Mãe, que tipo de escolha eu tenho? Sua voz tremia. Uma nuvem de incerteza se instalou sobre ele. Ele buscava respostas. Mas o que estava aparecendo só trazia mais perguntas. Então, algo excepcional aconteceu. A luz emana da figura de Luísa começou a brilhar intensamente. E com um movimento brusco, ela se inclinou para frente, com um olhar desesperado. David, você precisa confiar em mim. Não se deixe levar pela escuridão. O que eu escondi todos esses anos pode te salvar. Foi nesse momento que o silêncio foi rompido. Um estrondo cortou o ar e uma parede desabou, revelando um túnel escuro e profundo atrás dela. Todos gritaram, recuando. Luísa parecia peresperado por isso. Esta é a única saída. Eles vêm atrás de nós. Eduardo sentiu o pânico tomar conta dele. O que é isso? O que você fez? Vamos sair daqui. Ele puxou David pelo braço, disposto a encontrar uma saída. Mas Luísa bloqueou o caminho. Você não pode ir. Essa não é a saída que você pensa. O conflito estava prestes a explodir. Então qual é?
O que você está escondendo de mim, Luísa? A voz de Eduardo se elevou, o medo dando espaço à raiva. E antes que Luísa pudesse responder, o homem encapuzado interrompeu. A verdade, Eduardo, é que David não é seu único filho. As palavras pairaram no ar como uma pomba. Eduardo congelou. O que você quer dizer? Não pode ser. A realidade começou a se desintegrar em seus pés. Aquilo não podia ser verdade. Você tem outro filho, uma filha. O homem continuou, rindo de forma sinistra. Você e Sofia, há anos. E ela está em perigo. Todos estão, se você não agir agora. A revelação caiu como um raio. Uma filha, e ele nem sabia. O coração de Eduardo acelerou. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma mentira. E se David não era o único? Você nunca soube, Eduardo. Glenda, sua filha, está em perigo. Enquanto você se preocupava com essa gala, ela foi sequestrada. E agora, você precisará escolher. A figura encapuzada sorriu enquanto todos ao redor processavam a informação. O olhar de David se encheu de dor e confusão. Pai, isso é verdade? Eu sou só um irmão. Eduardo olhou para o garoto, agora dividido entre dois mundos. A velocidade das emoções disparou. Ele precisava agir, mas como? Isso não pode ser real. Eduardo murmurou, mal acreditando no que ouvia. Luísa se adiantou, seus olhos preenchidos de apreensão. Você precisa decidir rapidamente, Eduardo. O tempo está escasso. O inconcebível pesava. A sala, agora dividida entre gritos de terror e risos insanos do homem encapuzado, se tornava um cenário de pesadelo. O que Eduardo iria fazer? Salvar David ou sair em busca de Glenda? A vida dele nunca mais seria a mesma, e as revelações estavam apenas começando. O futuro parecendo tão sombriamente incerto quanto os segredos que pairavam no ar, criando uma tempestade pronta para explodir em sua vida uma vez mais. Uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo estava paralisado. A revelação de que tinha uma filha deixou seu coração despedaçado. A luta interna era brutal. Ele olhou para Davi, cujo rosto refletia uma mistura de medo e confusão. Não pode ser verdade! Gritou Eduardo, a voz carregada de desespero. Eu não tive escolha. Luísa interrompeu, a voz tremendo, cada palavra pesando como chumbo. Eu só queria proteger você, Eduardo. Não sabia como lidar com isso. A Glenda, ela é sua filha e está em perigo. Você precisa decidir o que fazer agora. O homem encapuzado sorriu, a satisfação evidente em seu olhar. A única escolha que você tem, Eduardo, é entre a vida da sua filha e a vida de David. O tempo está se esgotando. Eduardo respirou fundo, um nó se formando em sua garganta. Ele não tinha como agir. David, fica perto de mim, ele ordenou, puxando o garoto junto a si, enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional. O pânico aumentava, e o barulho dos intrusos se aproximando ecoava em seus ouvidos. Mariah, ainda de pé ao lado deles, gritou. Vocês não podem levar o David. Ele não pode pagar pelos erros do passado. Suas palavras, embora cheias de emoção, pareciam ecoar em um espaço vazio. Os homens armados estavam mais perto, e a tensão estava prestes a explodir. Se você não agir, todos nós estaremos mortos, a figura encapuzada provocou, olhando em volta com um sorriso diabólico. O laboratório do medo estava seguindo adiante. E Eduardo se deu conta que a única coisa que o mantinha em pé era o amor por seus filhos. Eu não posso deixar você escolher por mim, ele gritou, a decisão ferindo seu coração. Eu vou salvar David e Glenda, não importa o que aconteça. Uma onda de coragem se espalhou por seu corpo. Ele se virou para David, que olhava para ele com admiração e temor, e disse: Você é forte. Precisamos correr. Eduardo puxou David para trás, enquanto corria em direção ao túnel revelado. O som dos atacantes atrás deles crescia, cada passo acompanhando o ritmo acelerado de seus corações. Mariah e Luísa estavam logo atrás, mas o homem encapuzado o seguia, ríspido e desesperado. Vocês não podem escapar do passado, ele gritou, um eco ameaçador
em meio ao caos. Mas Eduardo não olhou para trás. Com cada passo no túnel, ele sentia a determinação crescer. Ele precisava de respostas. Precisava enfrentar a verdade. Não apenas sobre quem ele era, mas sobre sua família. O amor pela sua família estava queimando como uma chama, e ele sabia que juntos conseguiriam superar tudo aquilo. Finalmente, chegaram a uma câmara secreta que brilhava com uma luz etérea. Lá, no centro, havia um dispositivo. Luísa respirou fundo. Isso pode nos levar até Glenda. É o que você precisa. Com um movimento rápido, Eduardo ajustou o dispositivo. Vamos, precisamos agir. Mas era nesse momento que a luz piscou, e tudo ao redor deles parecia mudar. David! Eduardo chamou. O garoto estava paralisado, os olhos fixos na luz. O que mais eles poderiam descobrir? O que mais a verdade escondia? Com uma última olhada, Eduardo apertou um botão e uma fissura abriu-se no ar, revelando um novo caminho. Eles estavam prestes a cruzar para um mundo onde tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, fazia sentido nenhum. A pulsação do que veio, os segredos, as escolhas, a luta pela verdade. Tudo isso ecoava na mente de Eduardo. Ele se virou para sua família, agora unida, e disse: Não importa o que aconteça, juntos vamos descobrir a verdade. Então a luz os envolveu e, com uma explosão resplandecente, desapareceram na escuridão. E agora, meus amigos, precisamos da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais aventuras desse tipo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com